Você sabe quais são os principais erros cometidos no que se refere a funcionários, gestão de pessoas, seu time de empregados? Você sabe como fazer o gerenciamento ideal dos funcionários? Você sabe quais são os principais erros que se comete em um supermercado, em um comércio em geral, acerca de funcionários? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, você sabendo ou não. Certo, Paulo? Correto. Seja bem-vindo aí ao nosso Papo de Comércio, que é uma série de vídeos semanais conversando sobre a realidade dos comércios, supermercados, hortifrutis, padarias, restaurantes e etc. A gente tem um foco grande em supermercado, porque geralmente o supermercado engloba praticamente todos os tipos de comércio, mas você que trabalha nesses nichos, venda de roupa e etc., eu tenho certeza que você vai ter muita coisa boa aqui para ver, para assistir e etc. E se esse tema faz sentido para você, eu te aconselho a se inscrever no nosso canal, a seguir a gente aí, porque a gente não vai parar. Quem conhece a gente sabe que a gente é uma contabilidade especializada em comércio e a gente vai estar postando sempre temas nesse sentido. Então, se inscreve que você vai estar sempre recebendo coisas legais aí. Paulo, tema hoje é gestão de pessoas, gestão de funcionários. Gostou do tema? É um tema bom, é sempre importante, sempre tem dúvidas, né? Como tratar os Muita dúvida funcionários. sobre funcionários, sobre contratação, muita reclamação de funcionários. E eu sempre tenho um diagnóstico que eu acho que o chefe, o dono, o gerente, o empresário, tem uma certa culpa no cartório ali, comete alguns erros e às vezes nos detalhes ele não consegue ter uma equipe organizada, uma equipe boa que vai trazer retorno financeiro para ele, porque ele não se atenta para isso. Então hoje a gente vai trocar uma ideia detalhada sobre isso, dentro das nossas limitações aqui da rede, limitação de tempo e tudo isso. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, que já é tradição aqui no Papo de Comércio, é: qual é o sonho de todo comerciante no que se refere à gestão de funcionários? Qual seria o funcionário ideal dos sonhos de todo empresário? Primeiro, é o básico de tudo, mas nem todo mundo tem esse privilégio, que é ter funcionários responsáveis. Funcionários que chegam no horário, que cumprem com o que se pede, que fazem que faz o que solicita, que não falta, que não se atrasa, que tem essa ordem, essa organização. Eu costumo falar que o básico de um comércio, de um funcionário que trabalha em qualquer lugar, não só no comércio, é que ele seja responsável. Então eu sempre falo, questão de não faltar, não se atrasar e estar ali de forma ordenada para atender aquilo que o empresário quer, é o básico de tudo. Então, o segundo ponto, aí já é uma coisa que já é mais difícil de se encontrar, que é o funcionário pensante, que é o funcionário que vem e tem ideias próprias. Eu divido dois tipos de funcionários: o que executa bem aquilo que faz, considerando que os dois são responsáveis, e tem o responsável que é um bom executor das coisas. Então você pede, ele faz, ele segue, ele entende ali o que você está pedindo, e isso é bacana, tem muita gente assim. E o funcionário pensante, que é o funcionário que tem ideias próprias. Então você tem uma rotina, você tem um controle, você tem uma organização, e ele fala: pô, essa rotina eu posso fazer de uma forma muito melhor, desse jeito, eu tenho essa e essa ideia, eu acho que a gente pode melhorar o negócio assim, assim, assado. E muitas vezes eu encontro pessoas que pensam, mas que na realidade não são ouvidas pelos empresários e etc., pelos gerentes, e ficam ali com um potencial que podem passar para a gente, mas acabam não sendo aproveitadas nesse sentido. Primeiro ponto, e um ponto importante, é a gente observar o time que a gente tem e as características de cada um. E o último ponto, e super importante, e o ponto que mais depende do empresário, dos gerentes e etc.,
é um funcionário engajado, envolvido com você ali, que ele tem esse senso de time, que ele se sente pertencendo àquilo ali. Então, se você tiver um funcionário responsável, pensante e engajado, você tem o melhor dos funcionários. Então, a gente vai falar agora da realidade do que a gente tem, qual é o grande problema, por que você não consegue achar esse pessoal aí no mercado, por que o seu time não tem essa organização, essa ideia de setorizar, de organizar a empresa como um todo, e a gente vai começar falando dos grandes erros na gestão de pessoal, né? Então vamos lá. Primeiro erro, e é genérico ali, eu acho que quem faz isso é uma exceção, é o seguinte: você não tem um sistema de trabalho bem definido. Já viu aquela empresa que todo mundo faz de tudo? Então, assim, você entra, meu amigo, se você tiver que trabalhar no caixa, você trabalha, se você tiver que descarregar caminhão, você descarrega, se você tiver que arrumar estoque, você arruma, se você tiver que lavar, limpar o chão, você limpa. Então, é aquele negócio onde está todo mundo colocado ali e todo mundo faz tudo do negócio e acaba que ninguém é especialista em nada, ninguém faz direito e ninguém consegue evoluir a empresa. A empresa fica ali numa média de trabalho bem mais ou menos e não funciona assim. Eu sempre digo que é importante que você separe as áreas e que você coloque as pessoas certas para cada área. Quem vai trabalhar no estoque, ele vai aprender as rotinas referentes ao estoque e ele vai ficar especialista naquilo ali. Quem vai trabalhar na frente de caixa vai aprender as rotinas de frente de caixa e vai ficar muito boa naquilo ali, porque vai estar fazendo só aquilo ali e a tendência é que seja especialista naquilo ali. Escritório, igualmente, vai fazer só escritório. Tem gente que fala, não, se eu botar a pessoa no escritório, ela vai ficar sem ter o que fazer. Nossa, isso é a pior, coisa mais equivocada que eu vejo, porque serviço de escritório é uma grande demanda para quem tem controles, para quem tem gestão, quem tem essas coisas. Aí fala assim, eu vou botar ela no escritório para fazer o quê? Pô, tem como você fazer tesouraria, lançamento de nota, importação de nota, fazer financeiro, fazer preço, enfim, fechamento de caixa, conciliação de sangria, controle de cartão. Meu Deus do céu, trabalho de escritório é grande pra caramba e não são poucos os clientes que eu tenho gerências operacionais, que é a parte de loja, e gerências administrativas, porque essa parte é uma parte super importante ali, né? O outro ponto é, como você não tem isso definido, se você também não sabe bem como fazer isso. Então, assim, você não tem isso organizado porque essa ideia não passa na sua cabeça, em geral. Você não sabe como funciona cada posição, cada cargo e cada organização dos setores e por isso não sabe passar para o pessoal. Então, assim, de que adianta se você não conhece? Você sabe exatamente as rotinas de um fiscal de caixa? De uma pessoa que trabalha no teu departamento de fiscal, CPD, essas coisas assim? Ou mesmo de um repositor? O que essas pessoas fazem? Tudo começa por você definir o que cada função tem ali e exerce para você e pode te trazer de retorno. Quando você sabe o que cada função faz, você começa a ver as mais complexas e mais estratégicas e colocar o pessoal para trabalhar, o teu pessoal que tem mais liderança, que tem mais capacidade, para exercer aquilo de uma forma cada vez melhor, e o pessoal menos operacional para fazer as coisas mais braçais, mais simples ali. Então, quando você define essas funções, o segundo passo é você colocar o seu pessoal para fazer isso e para ele entender exatamente as funções de cada um. Isso é outro grande problema. A gente encontra situações assim, que você fala com um funcionário, você fala, qual é a sua função aqui? A minha função é colocar a mercadoria aqui quando estiver vazia. Só que tem tantos outros cuidados na ideia da reposição, tem tantas coisas para tomar conta, organização,
estoque, vencimento e etc., para tomar conta só dentro da rotina de reposição. E aí a pessoa fala, não, minha função é colocar ali. Aí eu falo, tá, aí eu vou e falo com o chefe dele. Qual é a função desse funcionário? A função dele é colocar ali. Porque, em geral, muitos chefes não sabem quais são as funções. Então, vamos separar aqui dentro do setor de reposição. Quando você define todas as funções que englobam esse setor, você tem que definir quem vai cuidar de cada coisa. Vai ter uma pessoa para cuidar de vencimento de mercadoria, vai ter uma pessoa que vai cuidar de organização de estoque, vai ter uma pessoa que vai cuidar de salão, de limpeza, de ordem ali. É bom que tenha isso. Significa que essa pessoa vai fazer só isso? Não. Principalmente nos mercados menores, nas mercearias, padarias e etc. Não. Mas o foco dela vai ser isso. A principal missão da pessoa vai ser essa. Então, assim, eu falei de reposição, mas aí você vai para N funções ali e organiza aquilo ali. Inclusive, seu Paulo, eu acho que a gente poderia fazer um vídeo focado em falar sobre cada posição e o que cada posição faz. Seria bacana para nossa audiência aí. O que você acha? Um bom conteúdo. Acho que vai ficar esclarecedor. De que adianta eu falar que o pessoal tem que saber exatamente o que vai fazer se, tipo, não sabe mesmo, não tem muito conteúdo na internet explicando aquilo ali. O que tem é muito genericão. Então, assim, a gente pode falar um pouco dessa vida real, de cada setor, cada função, das mais de base até as mais evoluídas, mais avançadas ali, né? Então, vamos botar na pauta aí para fazer. Vamos ver o que o pessoal acha disso aí. Então, vamos lá. O outro ponto é que você não pensa no seu negócio com uma ideia de equipe, time, né? Num time, cada um tem a sua função. Tem quem defende, tem quem articula, tem quem ataque. E muitas vezes você não pensa em equipe. A ideia de equipe em qualquer negócio, né, a gente tem aqui, claro que a gente tem o nosso conceito de trabalho que muitos outros empreendedores dessa área que a gente trabalha podem ter o próprio deles, né? Mas na nossa ideia de conceito de trabalho, você tem que ter um time focado em venda, em melhorar e botar a mercadoria para fora, um time focado em operacional, em fazer essa mercadoria estar exposta da melhor forma e da forma mais organizada, trazendo, agregando valor ali para o cliente, e um time administrativo. Então, quando você pensa de uma forma macro num comércio, você já pensa nesses 3 macro setores. Aí, dentro desses setores, você tem as funções ali separadas. Então, quando você começa a organizar como time, botar cada um fazendo a sua parte, tudo flui melhor e a tendência do pessoal é ficar cada vez mais especializado naquilo ali. E o último ponto, e não menos importante, que também é muito de regra, quem faz e é exceção. Não sabe pedir e nem sabe delegar. Então, eu vou contar uma história de um cliente aqui que foi emblemático, né? Que o principal problema do cliente que a gente estava fazendo uma consultoria era, meu time aqui é ruim, ninguém tem atitude, ninguém tem nada e tal, enfim. Aí a gente chegou, aí ele pegou, me mostrou na câmera lá um funcionário, tá vendo ali, a banca daquele produto tá cheia. Ele tem que pegar, cortar o produto, embalar e botar lá. Aí a gente conversando em reunião, passou uns 40 minutos ali, ele falou, tá vendo, já acabou o produto. E o funcionário tá ali em pé e não tá vendo aquilo ali. Aí ele pegou, saiu do lugar dele e simplesmente falou, cara, não tem jeito, deixa eu cortar aqui. Ele mesmo foi executar o trabalho. Nesse momento eu falei, cara, não faz. Faz o seguinte, fala aqui, fulano, a sua missão a partir de agora é fazer com que isso aqui nunca mais esteja vazio. Quando bater 3 produtos aqui, é porque está vazio e você tem que encher. Entendeu? Sua função principal hoje é todas essas coisas que vão esvaziando aqui, você tem que preparar lá, é não deixá-las esvaziar. Aí ele falou assim, pô, bacana, eu não estava ligado mesmo nisso e tal. Por quê? Porque o empresário mesmo fazia aquilo ali, o dono de um negócio.
Isso acontece em comércios pequenos, em comércios menores, hortifrutis ali e tal, que a pessoa ela tem a cultura sempre de executar. No começo era ela que fazia tudo ali, mas quando o empresário ele fica fazendo o trabalho operacional, ele não vai ter tempo para executar coisas mais estratégicas. Nesse simples ato, resolveu-se essa questão e o funcionário nunca mais cometeu esse erro. Outro cliente que olhava e falava, ó, tá vendo ali, ó, o cliente está ali na vitrine, tá vendo ali, ninguém aborda ele, o funcionário está ali segurando parede, não fala com o funcionário e tal. Eu falei, pô, mas você deu essa atribuição, deixou claro para o funcionário que isso tem que ser assim? Aí ele, não, todo mundo sabe, tem que ser proativo e tal. E eu sempre falo, ser isso é bônus, porque o mínimo que você tem que fazer é dizer exatamente o que o funcionário tem. Aí descemos ali, fizemos uma pequena reunião e falamos, olha, toda vez que o cliente parar aqui, vocês vão ter essa atitude. Regra. Então, se vocês não tiverem, vocês não estão fazendo o seu trabalho. Sabe o que aconteceu? Toda vez que o funcionário estava ali, toda vez que o cliente aparecia ali, o funcionário ia lá e abordava ele e vendia mais. A loja começou a vender mais, trazer pessoas mais para dentro da loja, porque ele teve essa simples atitude. E parece brincadeira, mas isso é regra. Muitos funcionários não sabem direito a sua função. E muitos empresários reclamam desses funcionários porque querem que eles desenvolvam a função mesmo sem que eles saibam. Então fica complicado. Então é isso, esse ponto é super importante. Você tem que aprender a delegar as funções e saber e deixar claro para o funcionário o que ele tem que fazer. Então, eu tenho umas perguntas aqui. Primeiro, para terminar esse tema primeiro. Como ter bons funcionários se você não treina esses funcionários? E como treinar esses funcionários se você não sabe direito o que fazer com esses funcionários? Então, isso é um chamado para que você comece a entender direito, a criar um sistema organizado no seu negócio, para que você não tenha essa total ineficiência funcional. Eu estou te convidando para você se informar do seu negócio, buscar informação relevante e fazer com que essa informação chegue aos funcionários. Então vamos lá, pessoal. Como melhorar o seu time de funcionários? É o outro ponto aqui que a gente vai falar bem detidamente. Primeiro ponto é que você tem que contratar bem os seus funcionários. Com a gente não acontece, mas assim, quando um funcionário vai embora, tem gente que fala assim, aquela fulana ali que veio aqui ontem, chama ela aí para ver, fazer uma experiência, para dar uma trabalhada. Deixa eu ver aqui o currículo. Você pega o primeiro currículo ali, tem 3.000 currículos, você pega o primeiro ali, chama aí, porque eu estou na correria e não tenho tempo de fazer o processo. Então, eu não posso ser ineficiente e tenho que chamar rápido. Isso é o que é mais ineficiente. Porque quando você chama uma pessoa que não está apta para fazer um trabalho, você gasta uma energia danada para organizar, para ensinar o trabalho a ele, para daqui a uma semana simplesmente chegar à conclusão que não deu certo e ter que demitir a pessoa. Então o trabalho é triplicado, quadruplicado e você acaba tendo essa maior ineficiência. A maior eficiência nessa questão de contratação é você contratar bem, acertar no alvo a pessoa que você vai gastar a energia e que ela vai ficar dentro do teu time. Você vai treinar, você vai explicar o trabalho, você vai falar da tua cultura de trabalho, vai falar tudo ali, a pessoa vai entender e vai executar aquilo bacana. Para isso, você precisa de processos seletivos. E a coisa não é tão complexa. É basicamente você conversar com no mínimo 5 a 10 pessoas ali, e dessas 5 a 10 você tirar os melhores, os mais bem qualificados de acordo com a sua necessidade. Não é olhar só currículo, é olhar, é avaliar, é conversar para saber se a pessoa tem ordem, para saber se ela entende as informações, se ela sabe conversar, se ela é bem fluida, se ela tem um português razoável.
entendeu? De acordo com o cargo que você precise. Então você tem que fazer. E a questão de abrir vaga é essencial também. Não adianta ficar nesses currículos velhos aí que você tem, procurando um monte de gente já empregada, um monte de gente cuja informação que está no currículo já está toda desatualizada. Não tem essa. E um monte de gente que não está se inscrevendo para a sua vaga. Deixou o currículo ali e hoje pode estar no estado de vida diferente, não está disponível ali para você. Você vai ficar ligando para a pessoa que já estou empregada, já estou na condição assim, assado e tal. Então é essencial que você abra a vaga no portal de vaga e pegue pessoas que se candidataram ali. Olha o currículo vai estar atualizado, vai estar bacana. E daí você faz um processo seletivo e avalia fatores como experiência. Você trabalhou de operadora de caixa tanto tempo nesse lugar? Pergunta como é que era a rotina dela naquele lugar. O que você fazia? Como é que era o fechamento lá? Vai ter gente que não vai saber direito. Aí você já sabe que ela não tem essa experiência toda. Você pergunta sobre os diferenciais, o que faz. Faz a pessoa conversar para ver se ela consegue colocar ideias bacanas e tal. E aí você vê fluidez verbal e tal, se a pessoa tem experiência de fato, se ela entende do que está falando. Um outro ponto, dependendo da posição, é que talvez você tenha que fazer pelo menos uma redação, dependendo do local que você vai colocar essa pessoa, para saber se a pessoa sabe escrever de forma aceitável e tal. Então, tudo varia. Primeiro ponto para você contratar alguém é você saber exatamente as características dessa pessoa que você vai contratar. E você vê que tudo está interligado, né? Então a gente falou de equipe, a gente falou de formação e principalmente a gente falou de você conhecer a posição de cada pessoa no seu negócio, né? O outro ponto que é muito problemático e que você precisa fazer é ter regras bem definidas no seu negócio para cada cargo, para cada situação. É como eu falei ali, eu não vou me deter muito nesse ponto, mas assim, a questão de regras bem definidas é aquilo que eu falei. O funcionário ele precisa saber exatamente qual é o trabalho dele e o que ele faz, qual é a principal função dele, qual é a segunda principal função, qual é a terceira principal função. Quando todas essas funções estiverem cumpridas, o que ele precisa estar fazendo ali para não estar parado e nem à toa no setor. Acabou tudo. Se você tiver feito tudo e tudo estiver ok, aí você faz isso aqui. Então é ter regras bem definidas e não só isso, mas também ter regras e procedimentos, ter um termo de regras e condutas, o que o funcionário pode fazer, qual conduta que é aceitável, qual não é aceitável. Isso é essencial porque toda pessoa gosta de ordem e gosta de saber exatamente o que ela pode fazer e o que não pode fazer. Mas se você só pega e fala assim, chega aí e trabalha, ela vai pegar a cultura do todo ali. Que o todo ali também com certeza não vai ter regras, porque se a pessoa que chega, ela só chega e trabalha, tá ali. Então eu sempre falo, você tem que dar um treinamento da pessoa sobre a cultura da empresa e principalmente sobre as rotinas dela, para a pessoa chegar sabendo e performar bem nesse novo espaço. Então eu estou cansado de ver empresários que perdem pessoas importantes, pessoas boas e capazes de evoluir, porque a pessoa não entendeu direito a função que ela está exercendo ali. O outro ponto é, se você faz tudo isso, provavelmente você vai ter bons funcionários, vai ter um time bem bacana. Tendo um time bacana, você tem que periodicamente avaliar o pessoal que você tem. Você tem que ver quem são as pessoas que trabalham bem, as pessoas que você pode contar para uma evolução, para um novo cargo, para um novo desafio. Como é que você faz isso? Você faz isso dando pequenos desafios ali. Então, olha, hoje você vai cuidar disso aqui. Essa função vai ser sua e vamos ver como é que você performa nisso. Se a pessoa for bem naquilo ali, ela já está apta para fazer uma outra função. E se ela assimilar essa outra função, você já olha ela com outros olhos. E você pode contar com ela como uma pessoa de gestão, de supervisão, de supervisão e etc. Porque você está vendo que as missões que você dá para essa pessoa, ela assimila bem, né?
Então, assim, é um meio de você avaliar as pessoas que você pode contar para a subida, e você também tem que ver as pessoas que você tem para a descida, ou as pessoas que estão performando mal dentro do time. Você tem que sentar, você tem que entender. Por que você não está conseguindo fazer isso? Por que você não está assimilando aquilo e tal, e etc. E daí você vai vendo a pessoa porque ela pode mudar e melhorar, ou talvez porque ela não esteja entendendo bem o trabalho ali, e talvez porque não seja a praia dela. Talvez porque ela tenha que sair, estar livre para fazer outra coisa. Então é o que eu falo, pelo menos todo semestre, você tem que estar renovando o seu time, né? Todo semestre é importante que você veja as pessoas que não estão assimilando o trabalho e está abrindo oportunidade para novos estarem vindo e agregando mais coisas ali a você. O outro ponto é que você tem que dar objetivo para o pessoal. Você tem que ter uma política de crescimento dentro da empresa. Que é o seguinte, cara. Eu tô cansado de ver. Cara, aqui eu só sei que eu tenho que trabalhar e o que você almeja? Geralmente eu pergunto. A pessoa fala, nada, eu não tenho nada que almejar aqui porque a empresa ela só me garante isso aqui. Se eu trabalhar, eu vou ganhar meu salário e acabou. Por mais que a pessoa seja boa, ela não tem um objetivo, ela não tem um foco, ela não tem uma meta. Todo mundo que não tem uma meta, não tem um objetivo, fica perdido ali. Então, o legal é você sempre estar desafiando sua equipe a fazer melhor, a fazer diferente e, principalmente, fazendo os que são diferentes crescerem dentro da empresa. Eu costumo falar que todo cargo você deve ter pelo menos 3 posições. Uma menor, com menos experiência, uma pleno, que é a experiência padrão, e uma sênior, que é a experiência de quem tem mais evolução. Então, um exemplo, sei lá, açougueiro. Eu tenho açougueiro júnior, sênior e pleno. Pode ser açougueiro 1, 2 e 3. Então, o júnior é aquela pessoa que conhece a carne, sabe cortar, sabe atender ali no balcão, mas não desossa, não faz nada. O pleno, ele desossa, ele faz tudo ali e tal, ele entende, mas faz algo mais trivial. E o sênior, ele viaja naquela produção, ele cria produtos novos, ele sabe fazer transformações ali, ele é de fato um craque ali naquilo ali, e ele vai estar numa posição maior porque ele realmente é diferente, é diferenciado. Então eu falei uma posição em um mercado, mas você pode ter isso para todas. Eu diria que é essencial que você tenha. E, por último, né, separar o joio do trigo. É conseguir diferenciar as pessoas. Pessoas diferentes devem ser tratadas de forma diferente. Pessoas que fazem o seu trabalho muito bem e são destacadas da maioria, eles devem ser premiados por aquilo ali. Então, é o que eu falo. Você precisa... As pessoas que são dentro da média devem ganhar um salário na média. As pessoas que estão acima da média devem ser premiadas por estarem acima da média e devem ser desafiadas a crescerem e se organizarem melhor e estarem melhor performando ali na empresa. Você deve premiar as pessoas que são diferentes. Então, estou cansado de ver pessoas que são boas, mas que o pior funcionário ganha a mesma coisa do que o melhor funcionário. Então eu vejo empresário que fala assim, cara, se esse funcionário sair daqui, quebra minhas pernas. E ele está na mesma condição de um funcionário que, cara, esse funcionário só me dá problema, eu não consigo trabalhar com ele, não consigo evoluir, não tem compromisso, não tem comprometimento e etc. Essa pessoa que é essencial tem que estar num patamar diferente, né? Então é isso. Eu sempre gosto, porque a gente fala de muita coisa aqui e assim, é muita informação. Eu sempre gosto de falar de um início, né? Então, um bom início de avaliação de time, de você olhar, é aquele fator que a gente chama de posso deixar contigo ou fico preocupado. Eu sempre falo que você não precisa conceituar tudo, certo, Paulo? Correto. Conceitualizar foi meio... Nossa! Você não precisa fazer paper, botar ali no quadro e tal.
às vezes, pouco é necessário para você começar a melhorar o seu negócio. Então, a gente tem um conceito aqui, que é o seguinte: eu posso deixar contigo ou eu fico preocupado? Aí a pessoa pega e vai falar assim, tem dois tipos de pessoa, ela fala, deixa comigo, chefe, fica tranquilo. E sabe o que acontece? Eu fico tranquilo, porque eu sei que você deu a missão para a pessoa e ela executou de forma maestral, fez tudo direitinho e às vezes fez até mais. E tem pessoas que eu falo assim, posso deixar contigo ou eu fico preocupado? Antes dela responder, eu já sei que eu vou ficar preocupado, porque é uma pessoa que não assimila bem o que você pede, é uma pessoa que você pedindo uma coisa ali, você sabe que você tem que ficar toda hora olhando, fez tal coisa, vou fazer, realmente esqueci e tal. Esse é o funcionário que deve ficar ali tentando evoluir, mas esse que você pode deixar uma missão com ele e dormir tranquilo, sabendo que missão dada é missão cumprida, não tem erro. Você vai precisar ter foco neles e começar a construir o seu time com essas cabeças aí. Então, é a dica que a gente tem. Eu acho que esse ponto é um ponto bem bacana. Talvez no próximo vídeo a gente possa continuar falando sobre isso, definindo essas posições e o que cada posição de um mercado faz. E, enfim, por hoje é isso. Temos alguma pergunta hoje, Paulo? Hoje não, hoje você está Tô sem livre de questionamentos. perguntas, sem questionamentos, né? Isso. Legal. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês por sua audiência. Eu quero dizer que eu estou muito satisfeito com esse trabalho que começou há pouco tempo, mas já tem sido bem relevante aí, tem feito bastante diferença. E eu espero você no próximo vídeo, na próxima semana. Um abraço e qualquer dúvida, a gente está aí. Tchau, tchau.